a migrações temporárias e definitivas. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 29 de setembro de 2009, é terça-feira. O verbete é 1340, 4 páginas, 45 logias, 8 máximos. Volume 3 aqui do 7, página 2196, o número 2199, o número da página. Agora, tema: despertamento para psique precoce, para percepciologia. Sob certo aspecto, tem alguma relação com o que foi debatido aqui ontem. Quer dizer, vocês escolheram a continuação. O despertamento para psique precoce é o ato, o efeito do despertar das potencialidades parapsíquicas da consciência, homem ou mulher, ainda no período da infância ou da juventude, saindo da inércia das paraperceptibilidades pessoais no corpo humano novo. Agora aí vem a conexão dos sentidos somáticos das parapercepções holossomáticas na vida intrafísica, a autoconfirmação das prioridades pessoais, a profilaxia dos deslumbramentos com as ilusões intrafísicas, o fato peculiar do surgimento precoce da primeira manifestação parapsíquica, o pré-delineamento imberbe da autoproex parapsíquica, a autoidentificação da sinalética energética parapsíquica pessoal. Agora, eu não vou ler mais coisa, porque hoje a parapatologia tem quase umas 30 linhas, né? Muita coisa, senão eu vou passar aqui o tempo todo lendo. Agora, a frase enfática: a condição do despertamento parapsíquico precoce evidencia superlativo interlece nos pesquisadores das instituições conscienciocêntricas, em particular da Evolucim e da Finvex. Hoje tem gente da Finvex? Ainda não. Mas a esperança é a última que lhe sombra. Você já pesquisou o despertamento parapsíquico precoce? O assunto envolve você diretamente? Quer dizer, são 2 dias que isso aqui precisa a gente mandar esses verbetes para a Simbex, né? Distribuir lá, julgar lá de avião, né? O povo catar depois, é uma saída. Agora, aqui pergunta: quando exteriorizo energias para as crianças atendidas no consultório, percebo a potencialização pelas consciências. Como discernir quando é de fato amparo de função? Olha, você vai discernir isso aí através dos resultados. E outra coisa é a frequência que isso ocorre. No seu caso, como eu te conheço, você tem assistência sim. Isso aí é assistência de função. Eu te conheço. Meu neto de 12 anos, morando no Rio de Janeiro, de 2 anos para cá, tem trazido reclamações da escola constantemente. É adotivo desde 2 meses de idade, tem irmã, que é filha biológica de 7 anos e se dão bem. Os exames médicos dão normais, inclusive os neurológicos. Mas, com as queixas, a mãe foi orientada a procurar ajuda e ele tem consulta com um psiquiatra e psicólogo infantil que receitam controlado Depakote 500 e Risperdal. E estamos preocupados. Foi prematuro, conheceu o risco de morte por 2 vezes por acidente. Quer levar a Foz para uma visita ao senhor, pois precisamos de orientação. É viável essa visita? Pode alguma influência extrafísica determinar suas variações de humor e irritabilidade? Escuta, você querendo, pode trazer que eu estou aqui. Eu atendo os outros lá no ciclo nos dias pares do mês. Pensa nisso. Era de Brasília. Era de sua terra lá. Vamos ver se ele aparecer, a gente dá uma geral, vamos dar um arco voltaico, ver o que é que tem, se tem implicações do assunto. Vamos ver o que há, né? Às vezes, pode ser que seja, pode ser que a gente ajude. Eu estou aí, né? Faz tenepse há 6 meses e tenho tido
uma ocorrência desde o início. 2 pontos. Quando movo minhas pernas, enquanto está saindo energia pelos plantos chakras, sinto uma dor aguda nas canelas que dura uns 15 segundos. Isso só acontece nas pernas. Não acontece em nenhum outro órgão. Gostaria de saber a explicação e se estou atrapalhando algo quando faço isso. Olha, a primeira coisa seria bom ver, fazer um exame aí desse exame que vê por dentro, né? E ver como é que estão, principalmente, a sua parte neurológica, né? E os vasos. Às vezes pode ter uma variz interna, qualquer coisa nesse sentido, que às vezes dá aquele... Agora, veja, precisa de saber a idade dele. Aqui não está falando. Se for na minha idade, isso é normal. São as coisas que a gente tem. A ecografia Depois da terceira idade, isso é normal. Hein? Ecografia com Doppler vê bem essa parte dos vasos, que é uma causa comum de ver realmente. Isso aí, você não acha? É ecografia. Boa. Agora, seria bom é ver a idade dele. Sim. Eu não sei a idade dele aí. Ele não falou. Logo após iniciar a prática do EV com maior constância e persistência, passei por um interessante fenômeno que considero extrapolino parapsíquico. Em uma ampla sala, inundei o ambiente com energia de tal forma que tornou-se perceptível a vários dos presentes. Mantive-me superaquecido por várias horas. E ao longo dos dias, por onde andasse, as pessoas me encaravam como se me vissem curiosamente. Após esse episódio, nunca mais consegui um EV nesse nível. O que o senhor acha que pode ter ocorrido? Qual poderia ser a motivação? Não, eles te deram alguma coisa, isso é extrapolacionismo, sim. Te deram alguma coisa para potencializar você. A sua psicosfera ficou potencializada por alguns dias. Agora veja, isso aí é que leva a pessoa para Primenério, Cipriene, o processo de Euforim. Agora, o problema é você saber manter essa condição de energia. O que faltou em você foi saber manter isso aí. Agora, veja, quem foi rei é sempre majestade. Se você passou por isso, você tem chance de sustentar a situação de novo. Agora, ó, que é extrapolacionismo, está na cara. Outra coisa, preciso saber várias coisas. Você, se eu fosse você, é assim que eu faço pesquisa. Eu ia examinar, por exemplo, se eu tenho algum processo de paramicrochip, se tenho macrosoma, como é que eu sou, qual é, por exemplo, o seu tipo sanguíneo. E é preciso ver o que você está fazendo atualmente, que eu também não sei. Isso aí teria que ver com mais detalhe. Não se pode perder uma oportunidade dessa e lembrar. Agora, veja, ele falou bonitinho. Aqui a expressão, aqui, ó. Me encaravam como se me vissem curiosamente. É assim que o povo vê. Eles olham você e não sabem o que você tem. Tem alguma coisa. Mas ninguém sabe o que. Aí eu dou aquela do Einstein para a pessoa, quando eu estou com muita energia. Aí a pessoa desconfia. É aquele negócio que eu mostrei lá em Ipanema para a turma que está fazendo pesquisa. Um dia eu vou desse jeito, no outro eu corto tudo. No primeiro dia até os cachorros vêm para mim. No outro dia ninguém aparece, ninguém vê, não viram o que eu passei, eu fiquei invisível. Então isso aí, ó, é batata. A psicosfera potencializada. Vocês estão vendo que os fatos estão ocorrendo aí com o povo todo. É só a gente mexer nisso que você vê que os fenômenos ocorrem tudo quanto é lado, essas coisas, tudo que eu falo aqui. As consciências familiares ou não, afetos ou desafetos extrafísicos, dos teletertulianos, assistem às tertúlias junto? É lógico, né? Em muitos casos, né? Eu acho que sim, não é mais do que normal. Se afirmativo, quais as consequências desse fato para o ambiente e as pessoas da casa? No caso de falta, elas podem ficar frustradas? Não, isso aí só vai ajudar a pessoa se ela for ver aqui, porque a gente está falando de um ponto de vista intrafísico e extrafísico. Mexe com consciência e mexe com consciência, né? Muitas das nossas conversas aqui envolvem consciência. Essa de hoje, por exemplo, é só processo extrafísico. Agora, ó, eu quero falar aqui aquela velha recado que eu dou para os que estão escrevendo o livro. Então, esse é o meu recado do dia. Eu já dei aqui, acho que até agora, uns 8.
Você já viu que eu usei isso como uma espécie assim de prestação de serviço popular? Qual a intensidade da sua imersão na elaboração dos originais do seu livro? Presta atenção, intensidade da sua imersão. Não tem nada daquela conversa, daquela piada do rapaz. Não, estou escrevendo meu livro, como é que é? Aí eu gasto 1 hora todo dia, na quarta-feira. Isso não adianta nada, não há imersão. Imersão é quando há um processo mais lá dentro, fundamentado, envolvendo. Agora, outra coisa, continuando a pergunta. Você vive os seus originais? Tal trabalho afeta a sua vida onírica? Você sonha com o seu livro em andamento? Onirismo é o nível da imersão intelectiva. O onirismo, até um certo ponto, ele está caminhando para a parapercepciologia. Vocês entenderam o que quer dizer? Você vive os seus originais? Tal trabalho afeta a sua vida onírica? Você sonha com o livro? Vocês estão entendendo o nível disso? E a vantagem que isso tem? É coisa séria que estou falando aqui. Estou chamando a atenção porque eu vou ver se eu faço até um verbete para falar. Eu já expliquei alguma coisa disso, parece no outro verbete, para falar dos tempos do processo. Os originais, o pós-fácil dos originais e o onirismo dos originais. São 3 coisas claras. Eu acho que eu já coloquei isso num verbete aí desses antigos. Agora, gente, eu tenho aqui um cartaz, Serviço de Acolhimento ao Voluntário. Isso é novidade da Unicim. É a Unicim com discernimento, que conta com a sua participação. Tem as 17 Cs aqui. A Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, convida você para o evento, lançamento, Serviço de Acolhimento ao Voluntário. 8 de outubro, quinta-feira. Quer dizer, daqui uma semana, mais outra semana, mais uma semana, não é isso? Daqui 10 dias. Contamos com a sua participação. Se alguém quiser ver, está aqui, acolher, é receber, é escutar, é assistir. Acolher, orientar, encaminhar, acompanhar. Eles estão usando meu polinômio. Tá? Se alguém quiser ver, está aqui. Agora, isso aqui eu tenho que devolver para você, né? Esse pequenininho eu posso deixar no meu material? Esse aqui eu te devolvo. Agora, gente, isso aí é uma boa coisa. É o serviço da assistência taconística e italística de alto efeito. Dentro da IC. Quer dizer, muito bom, muito positivo. Você quer falar? Pode falar italiano. Eu estava lembrando, você já várias vezes já falou da sua precocidade parapsíquica. Eu queria que você detalhasse mais assim. Apesar que você já falou várias vezes. O meu processo de parapsiquismo, o que é interessante nele é que todos os fatores antagônicos, ou seja, os acidentes que aconteceram comigo, logo que eu nasci, ajudaram o meu parapsiquismo. Então isso é muito importante a gente ver. Outra coisa, os assédios que haviam na minha casa, devido principalmente ao meu pai, me ajudaram também os assédios, na questão da projeção. Então você veja, eu, até os 7 anos, que é o período em que você ainda não está dentro do corpo. Isso é da antiguidade, eles já falavam nisso, os iniciados, aquele povo todo. Quando você nasce até os 7 anos, você ainda não está 100% aí dentro. É preciso ainda de muitas reajustes, etc. O cérebro ainda crescendo, tem uma série de condições que não permite a consciência, a consciência, ainda ser uma consciência inteira. Ela não é, até o 7. Agora, o que se passa? Nesses 7 primeiros anos da minha vida, eu tive as projeções com o assediador do meu pai, vi aquilo tudo, e, vamos dizer,
do ponto de vista de projeção propriamente dita para mim, eu fiz barba, cabelo e bigode. Com isso, eu tive retrocognição. Comecei a lembrar das coisas, falando com a minha mãe, a situação, os fatos confirmaram aquilo tudo. Entende? Outra coisa, aparecia lá aquela anja, para mim, do lado esquerdo, na hora que eu ia dormir. O dia que tinha, levava assediador. O dia que não aparecia, o assediador ficava no lugar dela. Quer dizer, então, aquilo foi assim. Eu pude começar a entender vivenciando o assunto. Conversei com meu pai, tudo ficou mais esclarecido. Entende como é que é? Com o tempo. Agora, isso me preparou de uma tal maneira que aos 9 anos eu pude mostrar a minha projeção para os outros, que é uma coisa das mais sérias que tenho. Em 1941, aos 9 anos, eu tive uma projeção de barba, cabelo e bigode para os outros, não foi já para mim. Quer dizer, eles viram que eu saí do corpo, eu comprovei pelos fatos da hora. Não tinha jeito. Eu tinha 9 anos. Então você veja, os 7 primeiros anos foram muito sérios, no meu caso. Eu escapei do parto laborioso com a cabeça rachada. Escapei da pneumonia dupla logo em seguida. Escapei da falta de alimentação, porque eles arranjaram a dona Yaya, que era minha ama de leite. 3 coisas, eu fugi do assunto. Está entendendo? Sumi, dei um jeito, saltei de bando. Consegui superar isso aí. Quer dizer, não fui eu, né? Os amparadores, até a monja me ajudou, né? Agora, outra coisa, quem me ajudou muito também foi minha mãe, que me entendeu. Começou a dar os inputs em cima da minha cabeça, a partir dos 4, 5 anos, aquele negócio. Eu dominei totalmente o processo de correspondência, de escrita, leitura, aos 5 anos. Naquela época, gente, não tinha isso não. Hoje tem menino que já lê as coisas até com 2, 3 anos. Agora, naquela época, era no mínimo 7 anos, e demorava muito. Eu tive um colega meu que só foi alfabetizado aos 14 anos. Vocês têm uma ideia, isso é comum lá. Porque ele ficava na fazenda e não ia na escola. Quando ele vinha para o comércio, comércio era a cidade. Quando ele vinha para o comércio, era a comarca, o nome que ele chamava era comércio. Vinha a cavalo, etc., amarrava o negócio do cavalo na porta da farmácia, aquele negócio todo. Então, às vezes foi só aos 14 anos, às vezes a família inteira daquele jeito. Então a pessoa só era alfabetizada mais tarde. Um desses meus amigos ficou alfabetizado aos 14 anos. Eu dava muita atenção para ele. Mais tarde a gente arranjou até um jeito. Ele entrou na faculdade, foi professor da faculdade de medicina até se aposentar. Esse aí. Ele só foi alfabetizado aos 14 anos. Agora, ele tem muita facilidade da vida, hein? Tem muita facilidade para literatura, essas coisas todas, leitura, escrever o livro, tudo isso. Isso é impressionante a gente pensar. Agora... Mas você notou, né, de modo geral, o que é. Agora, por exemplo, outra coisa que me ajudou nesses 7 anos, que falta falar, é que eu tive as aulas de moral cristã. Mais ou menos entre os 6 e 7 anos, as aulas de moral cristã, num ano, eu aprendi tudo sobre o movimento espírita. Era o professor Alípio. O professor Alípio tinha muita paciência com a gente. E os meninos que iam no centro espírita, não dava para encher o centro espírita, não. Era menos gente. Aquilo era bom. Ajudava a gente. Entende? Agora, por exemplo, eu só tive o preceptor mais tarde, aos 10, 11 anos. Foi mais ou menos 10, 11 para 12 anos. 10, 11 anos. Entende? Então eu tive o processo pouco a pouco. Agora, uma conclusão disso, Arlindo, que é importante, isso eu chamo a atenção. Eu aprendi o parapsiquismo antes de aprender o abecedário. Isso é uma coisa séria. Que é o contrário de todo mundo. O ideal seria que todo mundo ensinasse para todo mundo a clarividência. Depois ensinar o ABC. Isso é que seria, né? O máximo. Agora, eu imagino, você confirma que tudo isso foi muito mais promovido do extrafísico em relação Não, em parte, mas a coisa que houve mesmo foi no meu corpo, né? O corpo estava em andamento. Agora, por exemplo, uma coisa que eu noto.
O problema, devido a esse processo lá em casa, a psicosfera que havia lá e o problema na minha cabeça, aquilo me fez sintonizar o tempo todo a minha procedência, de onde eu vim, extrafisicamente. Você está entendendo? Por isso que eu tive retrocognição. Porque eu cheguei, estava tudo inóspito, hostil, áspero e difícil. Eu fico com as coisas que eu vi. Você está entendendo a psicologia da criança? Hein? Ficava pensando. Não, explica para ela. Explica o que você entendeu. Com calma. Por exemplo, não é mais fácil projetar se a pessoa está numa instituição total, porque ela está presa num lugar, então ela vai querer sair psicologicamente. Então, se ele chegou num lugar que era inóspito, que não era bom, a tendência é ele querer sair, ficar com aquele... Eu fico com as coisas que eu vi. Isso eu dei mais valor. Como eu estava expandindo o processo da minha cabeça, crescendo, e outra coisa, com o processo de chorar, eu fiquei mais maduro, mais rápido, observando tudo. Sentiu por causa do processo de dor, o negócio todo é na cabeça. Você quer saber o que é? Eu mesmo falei, foi nessa idade que eu falei, eu quero estudar a cabeça. Eu vim rachar a cabeça toda lá, como é que fica? Gente, meu negócio não foi de brincar, eu tenho sinal dessas coisas todas, até hoje. Não se brincou. Entende? Agora, então, isso aí da paraprocedência deve ter me ajudado demais. Entende? Eu fiquei mais aceso, mais desperto, de onde eu vim. Não perdi. Você está entendendo o processo da origem? Todas as físicas, o problema na cabeça, isso houve alguma interferência do extrafísico para acontecer? Não, isso foi não. E lá foi mesmo as condições biológicas, genéticas, obstétricas do assunto. A barra ali não está... Minha mãe estava 12 anos sem ter vida sexual. Não é fácil. Alguma coisa... Entendeu? É como se a minha mãe tivesse ficado virgem pela segunda vez. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo? Com a volta do marido foi isso. Agora veja, isso se a relação sexual, a vida sexual começou a trabalhar. Como é que fica? Agora, aí toda aquela fábrica estava fechada. Entendeu como é que é? A situação é essa. Isso acontece com muita gente, não é só comigo, não. Eu, quando fiquei rapazinho, eu comecei a estudar essas coisas todas para saber como é que tinha acontecido. Foi aí que eu comecei a desenvolver as coisas. E cheguei à conclusão que isso valia a pena. Agora, o primeiro que eu descobri foi a Eileen Garrett. A hora que eu vi, falei, meu caso aqui. E ela tinha desenvolvido o parapsiquismo. Entende? Foi a primeira que eu vi, foi o livro da Eileen Garrett. É muito interessante isso aí. Comigo, por exemplo, eu fui, porque tudo eu gosto de pesquisar, né? Eu fui ver, eu esclareci o negócio de cabo a rabo, tudo bonitinho, certo? Com a paraprocedência, ele tem a ver também com a descoincidência sua durante a criança também. Agora, com o tempo, isso tudo foi ficando claro. Você olha só minhas bobagens, a hora que eu falei com o povo, e eu lembro que eu falava que eu achava que aquilo, todo mundo era daquele jeito. Então, o professor Alípio, eu explicando para ele quem é que eu estava vendo, eu falei, não, eu estou vendo aquele homem lá, ó. Esse homem lá, ele parece um padre. Aí o professor, não, ele é um padre, ele era um padre, ele é um padre. Você vê, sim, ele estava pondo a mão na cabeça daquela menina lá. Aí eles foram olhar, estava certo, a menina estava com os negócios, melhorou. Eles foram olhar, falaram assim, não, você viu, está certo. Que hora que foi que você viu? Aí eu fui tratar, mostrar como é que foi que eu vi, né? Ele tinha dado um passe, passou energia para a menina que estava com alteração, e ela melhorou, depois de uma certa hora. Como a menina estava lá, mas tinha um acompanhante adulto junto com ela, na aula de moral cristã, eles ficaram sabendo de tudo.
Aí eu falei assim, não, ó, ele viu direitinho. É o Francisco de Paula Vitor, que lá é o seguinte, começava toda a sessão e eles faziam a evocação, entende? Nosso guia espiritual, Francisco de Paula Vitor, etc. Tal. Aqui lá, o homem estava lá, um padre. Isso é que é engraçado dessa história toda. E outra coisa, mais tarde, ele foi chamado para ser o primeiro santo do Brasil, mas houve umas coisas, eles tiraram ele da santificação lá, não sei o que deu. Mas o cara era bom na história. Agora eu comecei a chamar de Chico Vitor. Porque eu estava vendo ele sempre, de vez em quando aparecia para mim, aquele negócio todo, eu era não, meu amigo, Chico Vitor. Entende? Agora veja, isso, eu tinha 6 anos, quando esse negócio aconteceu. Agora, que é engraçado isso, o problema da precocidade do parapsiquismo. A última coisa, sério. O povo te chamava atenção porque você contava esses parafenômenos. Isso não, também. Chamava atenção, criava problema. A minha mãe, então, começou a falar para mim, não fala nada dessas coisas para os outros. Agora, ela insistiu mais comigo o dia que eu falei que eles acharam que tudo era conversa minha. Passaram uns meses, nós vimos o lugar que tinha a casa que eu tinha falado. Aí tudo que eu tinha falado estava certo. Aí eles ficaram todo mundo sem graça, gente, todo mundo queria falar, o que mais que você viu? Aí tinha um monte de gente que tinha chegado e queria saber, o que é que você está percebendo? Entende? Agora, o melhor da história. Tudo quanto era gente doida, gostava de mim. Eles se sentiam bem com as energias. Eu abraçava aquele negócio. Então, comecei a dar trabalho para minha mãe. Não pode receber os biscoitos dela, ela é doida, ninguém sabe o que ela põe nesse biscoito. Mas os biscoitos são tão bons, minha mãe, a gente está morrendo de fome, cheio de vermes, o menino está querendo comer, aquilo foi um problema. Ela falava para mim assim, você vai lá para a rua que eu te entrego os biscoitos lá atrás daquela morro lá, do muro lá da duna. Aí a minha mãe falou assim, não, ela pode, isso aí pode estar envenenado, meu filho, depois você morre de uma hora para outra. Aí eu comecei então a ter os biscoitos grandão, sabe, biscoito de polvilho, bem feito, aquilo era uma beleza, quase que um colar para você pôr na cabeça, grandão. Agora, essas coisas, um negócio sério nesse meu processo é o seguinte, eu passei por isso, ok? Tinha lá os percalços desse negócio, a conjuntura dessa situação, mas, por exemplo, a rigor, além desses problemas meus de chorar lá depois que eu nasci, eu não tive nada que me chateasse, não. Nada disso me chateava. Mesmo o cara lá aparecendo e me perseguindo fora do corpo, eu conseguia segurar a barra. Você está entendendo? Até um certo ponto. Então, veja, eu não sofria com esse processo do jeito que a maioria dos assédios, entende como é que é? Agora, isso, a turma espírita, os médiuns, começaram a me dar mais valor. Porque, assim, esse menino, ele está acima disso. Porque o próprio médium, falando para mim, eu não passei por isso. Eu sofri com as minhas coisas, até descobri o que é que eu tinha. Ele não. Entendeu? Eu lembro que o Tio Vital, o professor ali, todos eles eram médicos, fascistas, chamava, sabe? Então, eles saíam 3, 4 para atender os doentes que estavam em casa. Tinha os dias na semana que eles faziam aquele tratamento de passe, transmitindo energia. Depois que o centro espírita foi instalado, tinha um monte de trabalho de assistência. Monte Carmelo até hoje ainda tem, né? Muita assistência. Uma vez eles fizeram tanta sopa que estava vindo das outras cidades, estava criando problema na cidade, que era da sopa espírita. Entende? Tanta gente que aparecia. De fora, o povo vinha por causa da sopa. E acabava ficando em Monte Carmelo. Então, começou a reunir tudo quanto era despossuído, vamos dizer, faminto. Negócio sério. Até isso agora é recente mesmo. Já estava acontecendo isso aí. Mas então você entendeu, né, o que é o processo da precocidade dentro do processo de parapsiquismo e o que isso funciona. Então, aqui no ar, faz um paralelo para a gente
com o processo do autorrevezamento. Eu imagino que você deva ter preparado em outra vida, provavelmente, pensado nas suas infâncias. Eu já tinha alguma experiência disso anterior. Essas coisas não acontecem uma hora para outra. Agora, o que se passa? Mas não com o ambiente que eu tive. Eu nasci na casa de uma professora e de um dentista, quer dizer, aquilo com a mão na roda. Eu saí da plebe, da ignorância, do analfabetismo, das vidas anteriores. Entendeu? Então, eu já caí no lugar melhor. Aquilo predispôs. É o negócio, é aquilo que eu chamo conceptáculo. É o que dá a concepção. Predispõe a concepção das novas ideias, tal. Nelverpont. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso foi a mão na roda para mim. Foi muita assistência. Por isso que eu tenho que trabalhar muito para pagar isso aí. Aqui. Eu vi isso desde o início. Agora, eu tive muita assistência nessas coisas. A primeira foram essas todas. O processo da ama de leite me salvou. Aquilo lá, minha mãe falava isso, que a dona Yaya é tanto que eu sempre tratava muito bem a dona Yaya, brincava com os filhos dela, sabe? Tudo era como se fosse meio irmão meu. Isso durante muito tempo, enquanto eu estive lá. Agora, isso me ajudou muito. Agora, segundo que me ajudou foi o processo do internato lá com o Mário Palmeiras. Isso aí também foi uma mão na roda. Essas coisas eu sei. É os aportes do Loche. É isso mesmo que eu ia pedir para o senhor agora. Eu queria entender um pouco mais essa questão dos aportes. Como é que quando a pessoa ressoma num ambiente todo favorável? Os aportes é o seguinte, você recebe cada vez mais dependendo da sua resposta. Esse me entende. Entendi. Como você responde ao recebimento? O que você fez com esse recebimento? Se você aplica o recebimento de imediato, convenientemente, você recebe mais. Agora, o mérito não é só o mérito em si, é o mérito continuado. Você entendeu, Dulce? É um contínuo, assim. Há um contínuo nisso. E se a gente, por exemplo, percebe uma consciência que traz muitos traços ainda muito fortes, né, belicistas, ela tem que cortar isso uma vez para todas. É cortar mesmo no osso. Senão não vai, não. Belicismo é cirurgia. Ou a pessoa corta ou desista, porque ela não... Se ficar no meio termo, não dá certo. Mas se ela não pode ter meia grávida. Sim. Você está entendendo? Aí não pode ter meio belicista. Sim, mas a gente poderia dizer, então, se ela chega numa família que tem os aportes todos mais pois é, evoluídos. Igual o louro lá do Rio, que tudo era belicista na cabeça, na família dele. Eu não sei o que ele fez, mas ele queria sair dessa. Ele foi lá para falar comigo sobre isso. Mas a gente pode dizer que é uma questão de meritocracia? Não, isso é porque ele veio com essa tarefa, de cair fora e dar exemplo para aquele povo. Porque o problema ali, por exemplo, uma coisa engraçada, é que na ocasião eu tinha perguntado para ele, na sua família tem bombeiro? Não, Paulo. Não. Me conta, tem polícia? Não. Então, o que é que você está ocupado? É porque só tem altas patentes, tudo militar. Quer dizer, não é nem polícia, é gente de guerra mesmo, dar tiro, matar os outros. Ele não queria isso. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, se você não conseguir escapar do seu povo, entra no corpo de bombeiro. Que aí eles não podem falar nada. A saída, né, que eu dei. Mas eu não sei o que deu com ele. Mas que aqui, ó, tudo estava favorável, já tinha academia pronta, tudo que várias gerações. Já vem de geração, né? Mas e se for o contrário? É a família do Johann Sebastian Bach, todo mundo músico. Você está entendendo como é que é? Nasceu lá, era músico. Bach, nasceu lá, todo mundo era músico. Mas se for o contrário, a gente pode dizer que essa consciência é uma Essa é pior do que o resto tudo. Então essa veio para ser assistida. Tá,
Entendi. E olha lá, diretamente da baratosfera. Isso era ao contrário. Chega numa família toda pacífica e o cara só pensa em revólver, em faca, fuzil, é caçar. A primeira coisa que mostra é caçar. Caçar, né? A primeira manifestação que tem. Porque você sabe, muitas criações, igual que foi na minha infância, todo mundo, eles faziam revólver de pau para dar para gente, tudo era brinquedo de criança. Imitava dar tiro por causa do seriado. A própria funda, né? Aquela funda Pois é, o estilingue. estilingue. Ensinava para a gente a fazer estilingue. Isso, e eles falavam para matar passarinho. Eu tinha uma pena daquilo danado. Agora, o que se passa? Em vez de matar passarinho, era estilingue para pegar fruta. A laranja madura, você, tá! Laranja, cara. Isso não tinha dúvida, eu era doutor no assunto. Lá na casa de uma das minhas tias. Agora, depois arranjaram aquela madeira grande, um varapau lá feito de bambu, um negócio na frente que você fazia assim, ó, e pegava. E pegava. Não, tinha um que você até puxava, cortava, tudo. Isso, com o tempo de vida, ela falou assim, está estragando muito os galhos das árvores, não pode. Agora eu já tenho aqui que a gente ia lá toda semana, ia lá na casa dessa minha tia. Ela era prima primeira da minha mãe, e tinha um pomar que era um negócio. O laranjal lá, você já chegava já babando lá na casa da mulher. Agora, nunca pude esquecer, porque lá é o seguinte, tudo era limpo demais e branco, sabe? É tanto que eu comecei a gostar desse negócio de branco antes de estudar medicina por causa da casa dela. Agora, essa nossa tia lá, era quase uma avó, mas a gente chamava ela de tia. Tinha várias tias dessa que eram parentes da minha mãe. Então a gente ia lá e tinha que passar para dentro da casa para ir para o quintal. Aquele quintal enorme. E tinha, atravessando a praça onde ela morava, tinha um pomar ainda maior embaixo. Conforme o dia, a gente olhava, tinha pouca fruta em cima, a gente pedia para ela para ir lá embaixo. Então ela ia lá, abria e deixava a gente ficar lá. Lá embaixo era uma loucura o que tinha. Lá sempre tinha fruta para a gente comer, praticamente quase o ano inteiro, que era muito grande. Agora, em cima não, às vezes é só na época de laranja, um negócio desse, sabe? Mas era muita coisa. E a casa dela era tudo limpinho. Você sabe aqueles panos de prato, tudo bordado, e sobe assim, faz um negócio para colocar um negócio. Aquilo, a casa toda era daquele jeito. Agora, a gente lembrava, que eu nunca pude esquecer, que lá ela tinha folhinha que tinha o diabo. A folhinha que mostrava o diabo por causa dos ancilóstomos. Então, aquilo era propaganda de laboratório, sabe? A panvermina, aqueles negócios todos. Aparecia assim, e ela tinha aquilo na sala dela, porque o cartaz era uma folhinha do ano inteiro, entende? Eu nunca pude esquecer a casa dela. Agora, nós nunca íamos sozinhos, ia sempre 2, 3, tudo assim, primo delas, neto, sabe? Bisneto, alguma coisa nesse sentido. Então eu vi isso tudo muito de perto, matéria de chegar perto. Essa vida em matéria de fruta, Monte Carmelo era o máximo. Tinha muita fruta. Era o jeito das pessoas sobreviverem. Entende? Tudo quanto é jeito. E outra coisa, devido ao cerrado, não estava esse cerrado que eles estão acabando com ele agora, fazendo tudo quanto é monocultura, estão acabando com o cerrado. Havia tudo quanto é fruta lá nessa área. A situação era uma coisa de doido. A gente comia muita fruta, isso sustentou. Todos aqueles que sobreviveram aos vermes foi devido às frutas. Outra coisa, lá não tinha, por exemplo, era mais difícil, uma galinha, era muito caro, galinha. Já o porco tudo criava, então o porco era mais barato. A maioria de nós todos fomos criados com carne de porco. Está entendendo? O porco também é que dava banha, que era o óleo, entendeu? Para fazer o cozimento. Isso era a miséria da nossa época. Não era fácil. O senhor poderia falar o que acha da adoção de criança? Eu acho o seguinte, a adoção é uma grande coisa. Vale a pena. Sempre ajuda.
Agora, é preciso saber as condições de quem está adotando e quem é que a pessoa está adotando. Tudo isso tem relação e deve ser estudado. Adoção é uma coisa que tem que ver detalhes. É coisa séria. E tudo tem sua razão de ser. Tem adoção que, às vezes, é problema do passado da pessoa mesmo. E é um processo também de afinidade. Isso tudo tem que ver, né? Examinar. Mas eu acho que é uma grande coisa. Sempre ajuda os outros. A infância do senhor é um exemplo de binômio, autopredisposição para psique, contexto para a perceptividade, citado em binomiologia? Até um certo ponto, sim. Há alguma condição contraindicada de exteriorizar energia para a criança em consultório de saúde? Não. Só pode ajudar. Agora, você não precisa te mostrar que você está exteriorizando energia. A gente pode exteriorizar sem fazer exibição. Tem um filho de 2 anos. O senhor já comentou em outras ocasiões que deve salientar na educação infantil o domínio das energias, a liberdade financeira e a robótica. Quais os parâmetros que eu devo considerar para ajudá-lo na questão do parapsiquismo durante a infância, sem podar nada nem forçar a barra, prejudicando com questões da sedialidade das relações interpessoais? A primeira coisa é mostrar para ele as energias, o EV. Ensina para ele isso com calma. Agora, não chama atenção demais para isso não. É como se fosse uma coisa normal, igual comer feijão com arroz. Ensina com naturalidade, para não mostrar que isso é tão assim sério, porque senão ele tem que ver o temperamento da criança, né? Se adapta a esse ensinamento, está na hora, está maduro. Você tem que ver. Professor, como que o senhor fazia essa dosagem e compatibilizava em relação à sua cognição, né, do que era parapsíquico, paracognição e a sua vida de criança? Como é que era isso? Olha, a primeira coisa foi o seguinte: a hora que eu comecei a dar com a cabeça na parede, tudo que eu falava, às vezes dava para trás, eu fiquei quieto. Comecei a ficar quieto, examinava tudo, ficava quieto. Quando a minha mãe me ensinou a escrever, uma das coisas que a minha mãe me perguntou, foi assim: meu filho, por que você tem esse negócio de estar pensando sempre em querer escrever? Por quê? Isso antes de eu aprender a escrever. Eu falei assim: eu quero escrever aquilo que eu vejo que eu não posso falar, minha mãe. Aí a minha mãe sentou lá, parou, falou: meu filho, mas você passa por isso? Aí ela ficou, você está entendendo? Foi mais do que pena de mãe comigo, né? Eu falei assim: minha mãe, até com a senhora, né? Aí eu falei assim: mas por que eu? A senhora lembra que quando eu fui falar o caso das músicas, que isso aí deu na cabeça? Que a senhora me deu contra? Não era? E outra coisa, muita gente insistindo, o vovô insistiu comigo, o papai insistiu comigo, esse povo todo. Até eu ficar livre disso, a senhora viu o que aconteceu. Agora veja, se com a senhora, aqui em casa, tem isso, pensa bem aí fora. Aí eu comecei a contar para ela, fui no vizinho tal, o que aconteceu, a hora que eu vi o negócio, fui explicando, pronto. A mulher chegou lá e implicou comigo. Foi, não, aconteceu não sei o quê, tem aquele nosso amigo que mexe, aquele operário, que carrega aquela escada, que vem, que olha o poste e tal. Eu fui falar um negócio para ele, que eu vi perto dele, e ficou danado a vida comigo. Agora veja, esse que eu falei, eu vi o assediador junto com ele, e comecei a falar o que o assediador estava dizendo. Ele ficou danado a vida comigo, porque era mais ou menos o que eu estava passando. Ficou danado, o que eu fiz? Saí correndo. Dias depois ele encontra comigo, eu falei: não, vem cá. Eu me desculpo. Aquilo que eu fiz com você é besteira. Eu quero conversar com você. Você vai me dizer tudo agora, só nós dois aqui. Aí eu fui revelando para ele tudo que eu tinha visto do cara. Aí ele viu: bola. Quer dizer que tem um espírito me perseguindo. Isso aí é um espírito me perseguindo. Você não percebeu o que é isso? Não. Eu de vez em quando vejo essas coisas. Você há de ver lá em casa quando tocam as músicas. O negócio não é fácil. Então, veja,
com essas coisas, eu comecei, por isso que eu falo que mineiro, né, fica desconfiado. Eu comecei a ficar desconfiado dessas coisas, o que eu fiz? Boca de siri, fiquei calado. Comecei a ficar quieto, meu lado, meu canto. Agora, acabou. Agora comecei a anotar tudo. As primeiras anotações que eu fiz, quando eu aprendi a escrever, foi os fenômenos que aconteciam comigo para poder estudar a cabeça. Você veja que eu estava tudo ali, ó. Parece até quebrar a minha cabeça para poder estudar a consciência. Né? É do jeito. Agora, o fator desencadeante para o senhor tomar lucidez dessa realidade multidimensional foi a clarividência das consciências ou retrocognição? Como é que foi isso? Foi uma mistura de tudo isso. Porque, na verdade, por exemplo, o negócio meu da hipnagogia, eu vi a monja, que era um anjo que aparecia, aquilo ali, só aquilo eu acho que desenvolveu o meu processo. Que isso aconteceram algumas dezenas de vezes na minha infância. Eu via sempre ela. Agora, uma coisa que eu era implicado, mas eu não tinha com quem falar. Mas quando começaram as aulas de moral cristã, eu conversei com o tio Alipe lá, que tinha o tio e tal, e tinha o professor Alipe. Então eu fui falar com o professor Alipe sobre isso. Uma das perguntas que eu queria saber é a seguinte: por que é que eu vejo só um anjo, não vejo dois? Outra coisa, é sempre um anjo que é uma menina. Nunca é um menino. Eu queria saber, eu estava implicado naquilo, é o meu processo de pesquisa. Queria saber. Bom, se eu vi um, eu posso ver daqui a pouco um exército de anjo. Isso é que eu queria ver, né? Então. Agora, a cara era de anjo, né? Uma menina lindérrima, perfeita. Você está entendendo? Parecia aquele rosto. Agora, não tinha assim, nada de sorriso aberto ou gargalhada, não. Vinha bem com uma tranquilidade enorme, mas acalmava tudo, melhorava tudo, etc. Agora, aquilo fixava na minha cabeça pelo seguinte: eu acordava já pensando em ver. Uma outra coisa que eu perguntei, eu lembro para o professor Alipe, é o seguinte: por que é que eu vejo sempre na hora que eu vou dormir? Nunca eu vejo na hora que eu acordo. Por quê? Ele não sabia de nada. Ele arranjou uma saída lá para mim, que as minhas perguntas ninguém gostava de mim. Eu começava a fazer pergunta, o povo caía fora, saía de perto. Entendeu? Era um problemão. Agora, aqueles que me aguentavam, com o tempo, todo mundo ficou meu amigo, né? Foi o que aconteceu com a dona Odete Brum, que foi lá encontrar comigo, depois, mais tarde, eu já no Instituto, ela foi encontrar comigo. A doutora Heloísa foi encontrar comigo. Entende? Agora, a noção do que significava a monja mesmo, foi em que época, assim, que idade? Isso aí foi na década de 30. 30? Isso aí foi logo depois que nós fomos para aquela casa foi construída em 1935, foi quando eu tinha 3 anos, foi quando a coisa desencadeou mais, foi isso. Mas eu já tinha a memória daqueles 3 anos meus, eu não esqueci nada. Memória praticamente memória contínua. Física aqui, a minha memória já estava acesa. Uma das coisas que o negócio da cabeça quebrada melhorou foi a minha memória. Eu vi uma coisa e não esquecia mais. Eu, garoto, às vezes, a minha mãe perguntava: meu filho, como é que é isso mesmo? Você guardou? O que é? Que houve? Que eu não sei mais como é que é. Aí eu falava assim: sim, é isso. Aí eu falava. Entendeu? Às vezes um nome, uma pessoa, uma coisa, eu guardava tudo. Estava sempre de olho aberto, né, na história. Agora, o que eu vejo é o seguinte: o ambiente do interior, que era tudo mais tranquilo, uma cidade pequena, eu nem sei nessa ocasião qual a população, não, mas era menos de 5.000 habitantes que tinha nessa ocasião. E tudo ali passava perto, mas nada entrava lá, né? E outra coisa, a Rede Mineira de Viação, que era a Ruim Mais Vai, RMV, Ruim Mais Vai, ela durou pouco lá, depois foi embora. A última vez que nós tivemos em Monte Carmelo, a gente foi na antiga estação, que não funciona. Lá é outra coisa também. Eu levei o povo lá para ver, etc. Como é que é? Mas agora, lá era muito tranquilo. E tinha muito verde em torno da cidade, você está entendendo? Até chegar lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era um negócio muito longe. Aquilo era
da tradição ali, da lenda quase, um monte, que é onde Jesus descansou, né? Monte Carmelo, da Bíblia. Então o problema todo era esse. Mas eu gostava de ir, não era isso não, eu gostava de ir na matinha e gostava de ir aonde o trem fazia o viradouro, aonde ele virava. Porque era uma pista só, quer dizer, só uma, entende? Ele tinha que virar e entrar na mesma, está entendendo? Ele não tinha duas, só uma. Então tinha o virador. Esse virador ficava a alguns poucos quilômetros de distância. Mas é um lugar que a gente gostava de ir também, porque você ia pelo trem de ferro e pegava tudo quanto era fruta, as coisas. Você já conhecia as árvores que havia ali, como é que é, o povo que morava, entende? Isso aí na minha infância foi um máximo, ajudou muito. Então, essa infância, com todas essas coisas, para mim, foi muito positiva lá. Devido à cidade ser pequena, interior. Essa tranquilidade ajudou muita gente. Agora, era muita gente mesmo assim que morria. Morria queimado, morria por suicídio, morria por acidente, morria por verme, morria por umas doenças esquisitas, doença que não podia chegar perto, porque é de contágio, morria por raiva, de cachorro doido. Tudo isso eu vi na minha infância lá. Tinha muito isso. O Brasil não tinha muita assistência em matéria de médico lá, não tinha nada. Tudo era gente entendida, sabe como é que é? O que tinha mais era parteira, né? Parteira tinha, porque a mulher tudo parindo, né? Sem parar, né? Aquele negócio. É tanto que a população de a pouco aumentou, né? Valo, aqui. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre como se pode identificar a especialidade parapsíquica. Se é através, vendo a história pessoal, da vida da pessoa, vendo sua infância, ou vendo a facilidade ou dificuldade que a pessoa tem. O que você vivenciou? Através dos fatos que você vivenciou, você vai saber se você teve processo de parapsiquismo ou não. Não são as outras pessoas, é você mesmo examinando o que aconteceu com você. Sim, mas como identificar sua especialidade? Porque eu aos 14 anos, eu sabia de tudo isso, por mim mesmo. E outra coisa, eu já tinha desistido de estar perguntando para os outros. Que a maioria não tinha tido a experiência que eu tive, não adiantava, ele não tinha nada para informar. Então aí eu comecei, não, o processo é ler. Deve ter gente que já escreveu sobre isso. Foi aí que eu comecei a ver os livros de médiuns, os livros sobre médiuns, o povo todo, para me ver como é que era. Porque a sua experiência pessoal, ela é única. Se você tem uma clarividência, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, cada um vai ter de um modo. Nunca é mais ou menos a mesma coisa. Até você chegar à conclusão do que é que forma o padrão do fenômeno, isso demora. Tem que ler muito, por isso que eu lia sem parar, entendeu? Então, o caso seu, você tem que ver o que aconteceu. Quais foram os fatos que chamaram a atenção. Agora, se aquele fato envolveu alguma pessoa, teve outros protagonistas junto na mesma época, e se essas pessoas ainda vivem, às vezes vale a pena conversar com elas. Você lembra quando aconteceu esse fato? O que aconteceu comigo? Que às vezes é um medo na infância, porque a pessoa está aberta e começa a perceber muita coisa. Não, e criança fala tudo que vem na cabeça, não tem mentira. Fala a realidade, só que tem. Fala tudo errado, né? Porque não tem experiência, vê tudo de qualquer maneira. Não entende. O negócio não há maturidade. Então, o que é ruim é isso. Mas, por exemplo, fala aquilo que está errado, mas fala a realidade que a criança sentiu. Ela não mente. Outro assunto seria, que atitude é necessária para desenvolver a maturidade mental somática? Que isso que está a condição necessária nisso para... não tem milagre. O problema todo é a pessoa trabalhar, ler, registrar, escrever. Isso é a melhor coisa que tem. É o trinômio. E a nível intraconsciencial, que reciclagem é necessário para que a pessoa chegue a esse nível? Não, ela vai registrando as coisas e vai ampliando a sua experiência, anotando aquilo, vendo como é que é.
leitura, aí outras coisas vão chamar a sua atenção, é o que acontece aqui. A pessoa vai querer fazer curso, vai ouvir uma palestra, vai participar de algum evento. Isso tudo clareia muito. Eu, por exemplo, eu tinha ânsia desde pequeno para ver isso. Quando eu cheguei em Uberaba, e tinha aquele monte de centro espírita, biblioteca, jockey club com biblioteca, eu fiquei louco com aquilo. Como é que eu faço? Eles deixarem eu entrar, eu quero é ver livro, aquilo. Agora, o pior da história, eu cheguei, né, depois de passar 5 meses, a primeira vez fora da minha terra, né, foi o primeiro ano do curso ginasial, o primeiro semestre, passei 5 meses, sabe? Foram 150 dias, né, fora lá de Monte Carmelo. Então, quando eu cheguei, eu virei para minha mãe e falei assim: mamãe, eu gosto muito da senhora, gosto muito de todo mundo aqui, gosto muito de Monte Carmelo. É tanto que eu estou gostando muito dessas férias, para ver o que tem que ter. Tinha umas férias de quase 1 mês, nesse primeiro ano. Depois de 5 meses lá, você tinha 5, né? Então, eu falei assim, eu gosto muito disso, mas sabe, aqui não tem as coisas que Uberaba tem. Eu já sei, meu filho. Você está falando, é livro, né? É livro, eu sei. Aí eu falei, é isso mesmo, como é que você sabe? Entendeu? Eu gosto muito, mas eu estou com saudade de Uberaba. Agora, isso, eu falei com ela, eu estou falando para a senhora o que eu estou sentindo. E a realidade é essa. Assim, meu filho, eu fico muito satisfeita com isso. Eu vejo que você se adaptou à vida lá fora. Isso é muito importante no seu caso. Não tem nada não. Quando você puder, você aparece. Não tem nada. Agora, eu confessei, pelo menos, o que eu estava sentindo, você está entendendo? Que até um certo ponto aquilo poderia ser um crime dentro da minha cabeça, né? Agora, com o passar do tempo, essas coisas mudaram. Eu vinha e chegava lá e olhava, a minha casa estava tão pequena, a janela mais baixa. Eu falei assim, vem cá, vocês fizeram uma coisa na casa? Aí a minha mãe falou, não é, meu filho, é você que cresceu. Seus olhos estão alguns centímetros mais altos, tudo ficou mais baixo, tudo é menor. Aquilo era um problema para mim. Sabe? A sua calça, por exemplo, você está com calça pega frango, o seu paletó está desse tamanho aqui, você cresceu, isso faz parte do serviço. Até mais ou menos 16 anos eu passei por isso, seriamente, até 1948. Agora, a coisa mais importante era o meu quarto. A hora que eu cheguei, eu ficava em pé e fazia assim, e pulava a janela em pé, sem fazer esforço, eu assim, gente, como é que é possível? Eu cresci mesmo. Entendeu? A janela do quarto, junto da minha cama, ficou tudo baixo. Entendeu? Como é que é? O negócio é fácil. Outra pergunta mais. Na parafatologia, você colocou a busca da maturidade parapsíquica a partir da inversão existencial, INVEXIS. Sim. Então, aí você falou no início sobre as INVEXIS. Mas a inversão, ela ajuda o processo de parapsiquismo, porque a pessoa fica, vamos dizer, envolvida com ideias mais avançadas da própria vida, porque mais avançado que a inversão não tem nada, né? Então isso ajuda o processo parapsíquico. Entende? Uma coisa puxa a outra dentro da mesma linha. Entende? Que a inversão é substancialmente uma mudança visceral na vida da pessoa, é fundamental. Ela mexe com tudo. Em vez de você esperar a aposentadoria, você já começa a funcionar já como jovem. Isso é uma coisa muito séria. Envolve a vida inteira, tudo que a pessoa tem. O destino dela, a profissão dela, a vida afetiva que ela tem, tudo. Quer dizer, politicamente falando, é uma das coisas mais avançadas que nós temos aqui é a INVEX. Entende? E isso pega o processo de parapsiquismo, é óbvio. É porque para antecipar a assistência você tem que dominar o parapsiquismo um pouco. Só um pouco para começar a fazer assistência. A primeira coisa, procure qualificar as suas intenções. Isso aqui é o mais importante. Olha se a sua intenção é boa.
Se não for, procura burilar a intenção. É assim que você pode se predispor mais para o parapsiquismo. Tá certo? No caso de uma criança de 6 anos que costuma conversar com consciência e convive num lar desajustado, como distinguir se esse solilóquio é imaginativo, fantasioso, ou é um sinalizador parapsíquico precoce de comunicação com amparadores ou familiares que dissomaram? Primeira coisa é a seguinte: se esse fato tem relação com os fatos do dia a dia. Por exemplo, tudo que acontecia comigo tinha relação com os casos, e eu estava esclarecendo um caso que ninguém sabia. Existe relação da hiperatividade e déficit de atenção da criança e do adolescente com despertamento precoce para o psiquismo? Às vezes tem, e às vezes tem assédio, tem claro. O despertamento parapsíquico precoce é tema neutro porque depende dos atenuantes e dos agravantes da mesologia familiar e da geopolítica da consciência? Sim. Ele é neutro por causa disso, sim. Tem que ser, né? Porque ninguém sabe o que a pessoa vai fazer com o parapsiquismo dela. Como foi que seu amigo José Vitoriano descobriu seus talentos quando você era jovem? O caso todo é o seguinte: ele era uma pessoa, o Zé Vitoriano, muito tranquilo. E ele tinha uma série de amigos, inclusive gente da maçonaria, aquela opção de coisa. E ele gostava de contato com criança, porque logo ele pegou lá o cinema da minha terra, e aquele cinema todo dia, aquele negócio todo, e a meninada toda queria assistir filme, queria ver aquilo. Nem sempre os meninos tinham dinheiro, então era um monte de menino em torno dele. Agora, ele via quem é que sabia das coisas e quem não sabia. Ele conhecia meu povo, conhecia minha mãe, conhecia essas coisas todas. Então, lá pelas tantas, ele viu o meu interesse naquilo e viu que eu já tinha vendido material, alimentação do meu avô na rua, né? Porque eu fui também, né, avulso desse. Já tinha vendido jornal lá para o seu Dante, com a turma toda lá, todo dia. E vendia, levava, etc. Então, ele sabia que eu era bom de contato. Outra coisa, eu conhecia Monte Carmelo na palma da mão. Então, na minha idade, já com 10 anos, ele falou assim: você poderia distribuir os nossos programas. Porque o último menino que veio trabalhar conosco estava julgando o programa lá no Rio, lá no Brejo. E eles descobriram, depois, em vez do Rio levar os programas que ele jogou fora, aquilo ficou parado, eles descobriram aquele pacotão lá. Mandaram o menino para a rua, né? Não dava para ele trabalhar, né? Ele estava tapeando todo mundo. Porque tinha que distribuir casa por casa, aonde a gente fosse. Geralmente eram 2, às vezes até 3 garotos que distribuíam aquilo. Todo dia tinha um programa, entende? Então ele me chamou. Me chamou e eu comecei a distribuir. E acabava logo, via aquele troço todo. Aí tinha um rapaz que fazia o cartaz e pintava. Um dia o rapaz adoeceu, teve que ficar em casa, não tinha jeito. Eu estava lá e falei assim: se eu quiser eu pinto isso aí. Tudo que ele fez eu sou capaz de escrever. Faço isso tudo aí. Então deixa. Aí eu comecei a fazer o cartaz também quando precisava. A partir daquilo então, eu deixei de entregar os programas avulso diário e comecei a ser lanterninha. Depois fui caixa, o bilheteiro que chama, que eu vendia os bilhetes dentro de um guichê, que havia um buraco na parede e tal. Então eu vendia. Depois eu subi, quer dizer, passei para cima. Acima, porque lá em cima que tinha um estúdio, em cima da bilheteria, e aonde passava o negócio, aquele, sabe? De vez em quando queimava tudo, você tinha que pegar, acertar tudo. Então eu passei por esses lados todos. É igual um gerente, você está entendendo? Agora, eu estava caminhando ali, ele estava com inteira confiança no meu jeito, a coisa toda. Foi quando o cara morreu. Ele morreu num avião, porque lá tinha brevet, eles iam tirar o brevet, e tinha esses monomotor. E caiu o monomotor, e incendiou, deu uma explosão, ele morreu. Quando eu vi, ele estava todo só preto. Eu vi quando ele chegou. Agora, quem morreu com ele foi um cara que era casado com uma prima, sabe? Minha prima. E então era igual meu primo, morreu junto com ele.
A cidade toda compareceu para ver a hora que pegaram o cadáver com os restos do avião, aquele negócio todo. Lá já tinha um campo de pouso, sabe, um aeroporto. Tinha casa, tudo, hangar nessa ocasião, tudo. Porque eles gostavam do brevet, porque os lugares muito longe, um aviãozinho era o máximo, né? Monomotor. Então, mas isso de vez em quando morriam. E esse aí foi um desastre que ninguém esqueceu. Ficou então na crônica, né, da cidade, a morte dele. Agora, o Zé Vitoriano é um grande cara. Eu mais tarde encontrei com ele fora do corpo. Ele é fora de série. Uma pessoa que todo mundo gostava. Poderia aprofundar esses 3 itens da parafatologia nas páginas 85, segunda linha, de cima para baixo. O predelineamento indéreo das autoproex parapsíquicas. O problema é o seguinte, ou da autoproex parapsíquica. O problema é o seguinte, imberbe quer dizer o jovem, aquele que ainda não tem barba. A hora que começa a aparecer a proex parapsíquica dele. Então começa a aparecer esse fenômeno, do jeito que apareceu comigo. Então eu logo vi que eu tinha alguma coisa para fazer nesse sentido. No movimento espírita, logo que essas coisas aconteceram, eles falavam para mim, olha, você tem uma tarefa, você tem uma missão, é o missionato, é o mediunato, você tem umas coisas para você fazer na sua vida, é isso aí. Isso tudo aconteceu comigo, eu vi esse troço, tudo como é que é. Você já sabe o que você vai fazer na sua vida? É uma das perguntas que os velhos faziam para mim. Na página 86, primeira linha, de cima para baixo, a autoparaperceptibilidade fixada no soma em formação. É a hora que o seu cérebro ainda está crescendo e você já viu que o processo de paraperceptibilidade é prioritário. Então isso é um negócio muito sério. A hora que já a paraperceptibilidade, ela fixou antes da maturidade do seu cérebro. Vocês estão entendendo? Isso talvez seja a coisa mais importante de tudo sobre parapsiquismo. É a hora que Você entendeu, né, Hernandes, o que eu quero dizer? A paraperceptibilidade se fixa antes da formação integral do seu cérebro. Quer dizer, antes dos 26 anos. Na página 86, segunda linha, de cima para baixo, o pagamento de pedágio no desenvolvimento do autoparapsiquismo desde a infância. Sim, pagamento de pedágio. Por exemplo, no meu caso, eu paguei os pedágios que eu pude. O caso lá do assediador lá de casa, as coisas que haviam, os pequenos acidentes, esse negócio todo. Mais tarde, por exemplo, o meu acidente, que eu fiquei em coma durante uma semana. Tudo isso tinha a sua razão de ser. A gente tem que pagar os pedágios. Agora, comigo, eu não posso estar reclamando de parapsiquismo, não, porque eu não sofri muito com essas coisas, nunca tive tanto problema assim. Pelo contrário, isso veio para esclarecer mais meu destino, meus interesses, meus estudos, minhas pesquisas. Né? Professor, sim. Na página 86, parafatologia, na 11ª linha, as ressonâncias parapsíquicas detectadas. As ressonâncias parapsíquicas detectadas. O caso todo é o seguinte. O que é de parapsiquismo que aconteceu com você e depois o que aconteceu com outros que tiveram relação com você. Foi assim que eu comecei a ver os primeiros ecos parapsíquicos na minha vida. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo que envolvia determinada pessoa. Sem eu falar nada, aquela pessoa vinha falar alguma coisa que corroborava aquilo que aconteceu comigo. Então, isso tudo são as ressonâncias parapsíquicas que você começa a assinalar, começa a identificar, entendeu? Agora, por exemplo, o meu processo de criança é ainda na União da Mocidade, lá de Uberaba. A hora que eu me tornei presidente lá logo que eu cheguei lá. Porque chegava aquelas pessoas mais velhas e tinha uma médium que era muito forte lá. E ela olhava pela aura da criança, ela sabia o que era. Então eles me chamaram. Não, nós queremos falar com esse menino. O que é que você faz? Eu falei assim, não, eu já participei disso, conheci isso. Já li isso, conheço o autor, tal. Eu já tinha lido, né? Naquela ocasião, eu já tinha lido tudo quanto era livro da federação, esse negócio todo. Então, assim, ó, você não quer trabalhar com a gente? Nós vamos te nomear aqui para você dirigir a União da Mocidade Espírita. Todo mundo.
Eu era dos menores, mais novo que tinha lá. E foi assim que a coisa aconteceu. Agora, aquilo me ajudou muito. Essa médium, eu conversei muito com ela durante muito tempo. Ela gostava de conversar comigo. Ela chamava Dona Maria Modesto. Era médium psicofônica. Tinha muita coisa que era real com ela. Ela era médium mesmo para valer. De Uberaba era a mais conhecida que havia lá. E ela que ajudou também a fazer uma série de instituições de assistência. Foi tudo através dela. Agora, ela, a hora que me colocou lá, os maçons me adotaram, junto com os negócios todos, o trabalho, e aquilo a gente foi caminhando. Foi um monte de lugar que a gente participou, serviço, eventos, fizemos tudo quanto era trabalho. E eu tinha trabalho todo fim de semana. No sábado, um dia, era um núcleo de estudos, que era o centro de estudo, o núcleo de estudar. E no outro sábado, alternado. No outro sábado era lítero musical. No lítero musical aparecia a pessoa que cantava, um outro que declamava, um outro que tocava piano. Está entendendo como é que é? Por exemplo, o Augusto César Vanucci, ele se revelou num desses nossos. Ele apareceu como cantor lá. Depois se tornou ator, aquele negócio todo da Globo. Ele era de casa, entende? Centro Espírita nosso, Centro Espírita Bela. Agora, professor, essas ressonâncias não podem ser de outras vidas também? Pode. E outra coisa, aquele povo todo é de outras vidas. Alguns eu cheguei até a localizar quem era. Tudo ali. Gente espírita, maçons, um monte desses, todos meus amigos lá de Uberaba. Agora, por exemplo, existe um cantor que ainda está vivo. O Augusto César Vanucci morreu, mas tem um outro também que se revelou lá. Ele chama Paulo Marques. É uma simpatia ele, fora de série, Paulo Marques. Esse está vivo. Ele mora em Niterói. Esse também é de lá, é dessa época, ele também foi lá conosco, ele apareceu. Essas sessões musicais eram muito interessantes, sabe? Tinha, às vezes, pequenas esquetes que o doutor Inácio, às vezes, fazia. Foi com ele que eu aprendi a fazer esquete para depois colocar na rádio. Eu fazia os esquetes para levar no meu programa. Ondas de Luz. Agora, você não pode dizer que não é bacana, até já começa bonito. Ondas de Luz. Programa de rádio, ó. O que você quer? Mas, e outra coisa, fundo musical, a cortina sonora, super escolhida. Quase sempre eu usava a área na corda sol ou a chanson de Matan. A área na corda sol é de bar. E a chanson de Matan é do Helga. Né? Aqui na Parafatologia, página 86, na antepenúltima linha, no final, a pesquisa da predestinação intermissiva. Não sei se você já falou sobre isso. Sim, não falei não. A pesquisa da predestinação intermissiva. O problema é o seguinte: quando ocorre uma série de fatos convergentes, chamando atenção para o seu parapsiquismo, a pessoa começa a ficar encalacrada com aquilo e tem que dar um jeito para ver o que quer que se passe. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não acontece com os outros? Por exemplo, uma das perguntas que eu tinha: por que não acontece com meu irmão? Como é que acontece comigo? Qual a diferença que eu tenho com isso? Eu tenho que pagar alguma coisa? Aí vem aquele negócio da predestinação. Como é que é o seu destino? O que é que você está predestinado? O que está marcado? Então, aí entrava esse processo todo, a pesquisa da predestinação intermissiva. De onde eu vim? O que eu estava fazendo? Há alguma diferença comigo com os outros? Aí chegava o professor ali e falava para mim, já pequeno: meu filho, você tem uma vida mais séria do que os outros. Você veja bem o caso do Zezé Palestino. Ele esperando para morrer, mas queria falar comigo antes. Quer dizer, eles me pinçaram no meio daquele povo todo e falaram: não, você tem isso. Você tem que olhar o que você vai fazer. Agora, eu dando conta em tudo, né? Eu já tinha dado conta em 3 áreas que eles queriam que eu me tornasse profissional. A arte, né? A arte, o processo, a arte era a pintura, a música, bailarino. Veja bem, bailarino, porque eu me saí bem dirigindo a quadrilha no meio da rua. A gente teve até que repetir depois o show.
Agora eu falar com ele, não sou eu que sou bom, é a Ieda que é bonita. A Ieda que era minha par. Ela era uma belezinha de menina que eles escolheram. Sabe como é que é? Mas ela não falava nada, era uma múmia. A Ieda é a minha vizinha, a gente brincava junto antes, crescemos brincando ali e tal, todo mundo sabia disso, porque era no outro quarteirão, tudo junto. Então, na hora de escolher, eu falei assim, seria bom os dois, porque são amigos, vão se dar bem. Agora, a menininha era muito bonita, era um biju, uma bonequinha. Sim. Entende? E outra coisa, era tudo produzido. Eu tinha até uma pinta aqui que eles colocaram, sabe? Tinha mania desse negócio, né? Na década de 30, 40, colocavam uma pinta, que era o it da história. Eu mesmo fui. Outra coisa, tinha um negócio, um pequeno boné específico, chapéu de palha, tudo. É. E outra coisa, eu falava em francês. Tu, balancê, tudo. Tudo em cima, me ensinaram tudo como é que era. Grand Tour, aquele negócio todo. Agora, no caso, a predestinação intermissiva, até certo ponto, também é uma parte da proexis, né? Que é justamente o que você tem predestinado ali. Agora, o caso todo, eu tive que fugir disso, né? Dessas coisas todas, do processo de arte. Eu falei, não, eu quero estudar a cabeça. Agora, veja bem, estudar a cabeça lá na minha terra, naquela ocasião, não tinha ninguém que fazia qualquer estudo de cabeça, não existia nada disso. Não tinha nem médico, não tinha psiquiatra, não tinha nada, não havia nada, esse negócio de psicólogo, ninguém falava nisso. Entende? Uma loucura, né? Agora, eu falar que queria estudar a cabeça. Agora, Valdo, aqui também ainda, na mesma parafatologia, na 8ª linha, nessa página 86. O que você quer? 7ª linha, desculpe. A auto-organização parapsíquica a partir da mocidade. Como é que seria essa auto-organização parapsíquica? É a hora que a pessoa nunca ligou para o problema, na hora que ela chega na sua adolescência, ela então levar isso a sério. Foi isso que nós começamos a estudar, por exemplo, na União da Mocidade Espírita lá. Entende? Era aquela pessoa que a gente falava, não, você não teve aula de moral cristã, então é bom você entrar na União da Mocidade Espírita para ver o que se passa. Então a gente perguntava, qual a sua mediunidade? Você tem alguma coisa? Você tem alguma sensibilidade mediúnica? É isso que a gente perguntava na ocasião. É o parapsiquismo. Agora veja, às vezes chegava uma moça, um rapaz, tinha um monte de casos que nunca ligou para aquilo. Nunca. Aí a gente começava a explicar como é que era, a pessoa ia estudar, ver como é que é, desenvolver. Mas então, isso envolve também ela estabelecer aquela rotina útil com o parapsiquismo, não, né? Envolve a pessoa principalmente estudar as coisas todas. Lá no caso, tinha umas sessões para isso, junto dos casos nossos lá. Tinha sessões, porque nas sessões de desobsessão, eles não permitiam as crianças, não. Só quando era excepcional. Eu comecei a frequentar muito cedo, que eu já tinha experiência daquilo. E outra coisa, eu me tornei médium esclarecedor, chama médium esclarecedor, aquele que é o doutrinador, que eles chamam também. Você está entendendo? Que é o que recebe a pessoa que está em trânsito. Eu era menino quando fiz isso. É tanto que o nosso amigo, quando foi para lá, para fundar o centro, quem ele encontrou que podia fazer isso era eu, um rapaz, para trabalhar com ele. No outro centro espírita, Luz e Caridade, sabe? Nosso amigo lá. Por aí você vê, é a mocidade. Nessa ocasião eu ainda era moço ainda, quando eu fui para lá. Rapazinho. Professor, na interaciologia o senhor comenta interação, precocidade e genialidade. Nesse caso, a precocidade parapsíquica geralmente acompanha a genialidade também? Não. Genialidade é uma coisa mais difícil, né? 1 no milhão, né? Que eles consideram. A pessoa para ser gênio é 1 no milhão dos seus contemporâneos, daquele povo que está lá. Isso aí não é qualquer um. Agora, o problema todo é o seguinte, a precocidade, ela pode mostrar uma genialidade, mas reduzida, uma pontual.
Mas aí, por exemplo, pode ser até um caso parapsicótico, etc. Por exemplo, o savante. Esse savante pode ser um gênio, não é parcial só naquilo. Então, isso aí varia muito. Esse negócio de ser gênio não quer dizer muito, não. Por exemplo, deixa eu só te perguntar, Adolfo Hitler era um gênio? Era. Empolgar aquele povo todo que estava tudo na frente ali, o homem era um gênio. De algum modo, doido, mas era. Diretamente da baratosfera, mas agora, era um gênio. Agora, o cérebro... O Goebbels era um gênio? Era. Agora, de certa forma, o cérebro, por captar melhor esse parapsiquismo, também já está mais preparado, de certa forma. É um cérebro mais preparado, né? Mas às vezes é preciso saber se a pessoa veio com essa preparação ou não. Tudo isso tem que examinar. Agora, tem pessoas geniais, né, que eu vi que não dava. Por exemplo, o Simmons. O Simmons era um gênio. Por causa do modo de pensar, o psiquismo, a facilidade de se abeberar. Esse aqui é o nome que eles gostaram de falar. Se abeberar do conhecimento ali, imediato. Isso é uma loucura. A concepção, você está entendendo? A penetração do cara. É a penetrabilidade da acuidade, a hiperconsciência e hiperpercussiência. Isso é uma loucura. Entendeu? Esse que é o gênio. Agora veja, tem gênio de tudo quanto é tipo, se você for pensar por aí. Agora, em matéria de parapsiquismo, não é fácil. Por exemplo, aquele velhinho lá de New York era um gênio parapsíquico, sem dúvida alguma. Ninguém poderia chegar, eu com roupa, tudo aí, olhando ele de costas, vem me falar, e ele vira para mim e fala assim: você tem, por acaso, alguma coisa no ombro, Dragonas? Como é que é? O cara que nunca me viu? Que loucura é essa? Isso é super clarividência. Você entendeu, não? Sim. Agora, mas dá para estabelecer uma certa relação entre esse parapsiquismo precoce, vamos dizer assim, e uma atividade mais otimizada paracerebral e cerebral. Agora, você quer que eu te diga a verdade? O que quer que eu acho? A maioria desses caras que tem processo maior de desenvolvimento, igual esses médicos que apareceram para psiquismo, tudo isso tudo é porque eles tiveram encontros antes em alguma comunidade especializada. Então eles tiveram convívio daquilo, viram alguma coisa antes. Isso muito antes até dos cursos intermissivos, tudo isso, já havia alguma coisa disso. Entendeu? Então, por aí você vê como é que é. O interlúdio, de certa forma, é uma dessas também, ou não? O interlúdio agora mas agora de uma maneira, vamos dizer, mais avançada, de profissional, alto nível. O negócio todo mudou, né? Não é mais assim, de amador, empírico. Não há mais empirismo, nem amadorismo nisso. Coisa é outra. Entende? Agora, com o passar do tempo, vocês vão ver quem é quem, e todo mundo é quem. Tem que ver quem. Professor Vocês vão localizar todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Vai ser do que outro jeito. A inter-relação, ela vai ser muito mais fidedigna. As características de um inversor, por exemplo, quando vem do interlúdio, quais seriam essas principais características? Pois é, pensa bem. O que é que não deve ter? A Sindex devia estar preocupada com isso, mas eles nem aparecem aqui, são muito ocupados. Acho que está todo mundo pensando no pé de meia. Apareceram ali. Apareceu ela hoje, então tá. Professor Valdo, uma pergunta. Eu já vi o caso de pelo menos 2 pessoas, não é meu caso, que atuavam dentro do espiritismo com uma mediunidade daquelas, né, um pouco mais, não sei, passiva, e que depois vêm para a conscienciologia e tem dificuldade em fazer um progresso a partir dali, que parece que existe um certo bloqueio para melhorar o parapsiquismo e levar mais para o mental Tem sono. casos assediadores. O processo é assediador. Uhum. Uma pessoa desenvolve demais o parapsiquismo na Umbanda, por exemplo. Isso é cego, não adianta, guia cego. Ali é fácil. Eles fazem aquilo de propósito para marionetar a pessoa. Então, pode-se falar que, nesse caso, o parapsiquismo do espiritismo daquela pessoa não seria um atributo dela, e sim mais uma atuação de consciência? Não, é atributo. A pessoa não faz isso. Uma pessoa não se torna possessa sem algum desenvolvimento parapsíquico.
E qual seria a forma Sabe dessa... por quê? Porque se o possessor quiser transmitir as coisas, está tudo bloqueado. Ela é casca grossa, não passa nada. Quer dizer, o negócio do casca grossa tem uma vantagem. Não fede nem cheira. Não é nem uma coisa nem outra. Não é o bom, mas também não é o ruim, porque nada passa. O cara é uma casca grossa, cimentado, bloqueado, com granito. O cara tem granito debaixo da caixa craniana. Granito. E para essas pessoas que têm esse tipo de experiência, tem alguma estratégia diferenciada para continuar a desenvolver um parapsiquismo de mais alto nível, ou é o mesmo caminho de todo mundo? Tem que fazer força, né? E ver a lucidez, o objetivo, a intenção. É por aí. Agora, o caso é o seguinte, quanto mais a pessoa procura acertar, mais assistência ela vai ter. Na hora que tem, ela é mais encaminhada. O caminho abre para a pessoa. Agora, precisa de ver a qualidade da intenção, aquilo que eu estava falando lá. Qual a qualidade da intenção da pessoa? Isso é muito importante. Tá certo? Alô? O G16, o grupo que ressomou lá na China, você pensa que todos vão vir com esse despertamento parapsíquico precoce? Bom, lá, a meu ver, tem 4 evoluciólogos. Os 16. Outra coisa, na China, até eu. Mexer com o chinês, com energia, é o povo mais fácil que tem. Por exemplo, aqui em Foz, o lugar que eu já tive mais facilidade é mexer com os chineses daqui, com energia. Até em restaurante. É o máximo. Eles são mais predispostos, sei lá o quê. Tem alguma coisa nesse sentido. Mas aí, no caso, a gente vê que a política, a filosofia, ela é mais fechada. Né? Eles foram lá para isso. Por isso que eles foram para lá. Mas você acha que agora, no começo, eles vão se afinizar com o quê? Vão partir para o quê para conseguir... Está empenhado em alguma coisa, não sei o quê. Vamos ver o que vai dar. Uma coisa eu te digo. Eu não sei o que já fizeram, mas tem uma primeira coisinha que já bateu nas coisas que eu tenho observado. A China hoje está sendo dominada, dirigida, governada, liderada por engenheiros tecnicistas. Você olha que as revistas desse fim de semana trouxeram isso aí, estão falando disso. Eu já tinha visto há algum tempo. Já não é mais o processo político, é engenharia, é a tecnologia, alguma coisa. Isso já pode mudar tudo. Para mim, o êxito da China até agora foi por causa disso. Foram os tecnicistas. Oval. Nesse sentido, a própria ditadura deve estar favorecendo esse povo. Se está juntando a fome com a vontade de comer. Você chegou a ler essas coisas? Você já viu como é que é? Então, pensa bem nisso. Não tem lógica, é isso que eu estou te falando? Então, se levar o negócio para o mental soma e tirar do psicossoma, do comocionalismo político, a paixão política, isso vai ser o máximo. Oval. É o que estão tentando fazer. Mas aí, em termos... Só para somar aí, ontem eu estava vendo na Globo News, eles estavam falando justamente algo nessa linha, que os intelectuais que também estão dirigindo, eles estão estudando uma forma para ter uma abertura maior, mas que não ocorra o que ocorreu com a União Soviética, que se desfacelou. Não, eles não querem. Por isso que eles estão indo no ritmo... Eles não querem imitar ninguém que já caiu no buraco. Eles estão estudando a melhor forma para poder... Eles não querem ser americano. Eu estou de pleno acordo com isso. Eles estão certos. Nada de capitalismo selvagem. Não é por aí. E nem querem cair no caso da União Soviética. Olha o que deu na Rússia. Está cheio de milionários. Então, isso que eles estão estudando para justamente não cair nisso. Agora, veja, são engenheiros tecnicistas. Eles gostam de chamar esse nome assim. Por sinal, a revista publicou isso aí agora, uma revista que saiu agora ontem. Valdo, outro aspecto da China é que eles se abriram para o mundo, inclusive economicamente. Porque na época de Mao, mas isso era tudo fechado dos engenheiros. E aí essa economia está mudando porque está deixando agora, de ser centralizada. Falando agora na sua linguagem, até que ponto, na hora que entram os engenheiros, eles já não estão caminho para a República do Platão? Mas o engenheiro... Que é o intelectual. Os engenheiros estão, é lógico, potencializando isso. Pois é. Ele é uma abertura para o mundo que está muito maior. Na época do Mao Zedong era tudo fechado.
e a economia está deixando de ser centralizada. Economia centralizada é um desastre total, sempre foi. É problema. Professor, mas aí do ponto de vista social, familiar, provavelmente esses G16 vão vir muito mais discretos do que você, daí no caso, então. Devido à questão filosofia mais difícil de lidar. Eu sou mais evoluído que eu. Eu sou um cara falastrão. Estou errado. Eu já falei que na próxima vida eu quero vir sem as cordas vocais. Aí vai ser pior, porque aí eu vou ter que estar só digitando as coisas. Hoje eu só trabalho umas 14 horas por dia, né? Mas não é sempre digitando. Por exemplo, eu passo 2, 3 horas aqui falando. Ao mais, a maioria é escrevendo ou digitando. Eu fiz o meu cálculo, eu não estou tipo Pontes, não, mas estou chegando perto dos totais dele. Aquilo que ele fazia. Porque praticamente ele trabalhava intelectualmente 14 horas por dia, no mínimo. Às vezes até mais. É o jeito que eu faço. Hoje também eu quase não atendo. Atendo só nos dias paz lá embaixo. Não, ele não tinha nada. Mas agora ele ia. Eu sei que eu lembro da história dele. Eu segui os negócios, via a casa dele, conhecia a biblioteca, tudo. Jantava com ele, quer dizer, não brinca. Ele e a dona Nélia. O que eu estou dizendo? Agora, do povo todo que eu vi, por exemplo, ele era superior ao doutor Inácio, que me ajudou muito. Mas que, na verdade, a biblioteca do doutor Inácio, quem leu fui eu, não foi ele. Eu que falava as coisas que interessava para ele. Você está entendendo? Eu vi um monte desses outros aí, professores que eu tive, esse negócio todo. Ele não, ele foi o maior. Agora, veja, eu já ouvi também, eu já estava maduro, e ele também já estava no fim da vida dele. Então a gente já podia ter uma noção muito mais séria, mais ampla. Mas eu digo que a sua situação, eu acho até que é mais difícil, porque você justamente tem essa questão da interação maior. Ele acabou que não tinha tanto, né? Estava mais fechado, mais recluso, né? Mas agora, esse caso de muitas horas é muito importante. Agora, por exemplo, esse caso que eu estava começando a falar aqui, ó, que eu já coloquei lá num verbete, eu coloquei lá um tópico sobre esse assunto, que o problema é o seguinte, tem os originais, depois tem os pós-fácios dos originais, eu já falo como é que é isso aí. É aquilo que você está trabalhando aí 5 horas num determinado paper, um determinado tema, você desenvolveu, é tranquilo, etc. Aí você vai ao banheiro para fazer xixi ou qualquer coisa, ou vai tomar uma água, um negócio qualquer. Aí começa a vir, além daquilo, pós-fácil é isso, vem aquele atropelo de ideia. A partir dali um monte de ideias sobre aquilo, porque você está tudo aberto, né? Tudo quanto é micro-onda está aceso, ainda não saiu do ar. Você está preparando para dormir. Mas não está adiantando nada. Então o que você faz? Eu vou escrevendo tudo que eu tenho. Às vezes eu fiz um verbete. Daquele verbete aparece ideia para fazer mais 3. Tem um desses 3 que eu desejaria fazer imediatamente. Não, eu não posso. Está tendo meus horários. Eu tenho que seguir aquilo. Eu estou dentro da minha organização. Não posso sair. Aí eu vou dormir. Na hora que eu vou dormir, aquilo vai piorar o meu onirismo. Você está entendendo? Então, vê os originais oníricos. A hora que eu acordo, o que é que eu tive? A ideia, está aquele monte de coisa que sai. Então, é a terceira geração da mesma situação. Você entendeu isso? Agora, veja, isso ocorre comigo várias vezes por semana. Isso é normal. Então, pensa bem como é que é o processo de mental soma e como é que isso funciona. É assim que a coisa vai. Você pode ser assim, você tem melhorado muito, você já não está mais impulsivo do jeito certo. Você já percebeu como é que ele melhorou? Esse cara, você conhecia bem ele, né? Melhorou, virou gente. Agora, você pode escrever até sobre isso, o processo da... O que é impulsividade? Você é bom, você raciocina bem, você tem essas coisas. Você está fazendo um livro? Quando é que você vai... Como é que deu o livro? Você vê isso. Quando criança e adolescente, passei pelo espiritismo e xamanismo. Até certo ponto, me ajudou na identificação de certos fenômenos e no parapsiquismo assistencial primário. Mas tive diversos reveses. Avaliando friamente, esse fato
esses fatos poderiam ser considerados de maneira positiva dentro do despertamento parapsíquico, de fato. O que fazer aqui, agora, já, para ter uma lucidez maior e recuperação de cons mais cedo na próxima vida? Olha, pode ser que isso tudo te ajudou, sim, pode ser que a vida só agora é que está beneficiando, se abrindo para você desenvolver isso aí. A primeira coisa é o seguinte: domina o estado vibracional, procura participar dos processos de parapsiquismo. Se você vê esses cursos, por exemplo, que o Instituto dá e que o CAEX está dando, etc., participa do problema de parapsiquismo, que isso vai te ajudar hoje. É uma boa. Quais são as manifestações parapsíquicas mais comuns em crianças entre 2 e 3 anos de idade? Tenho 2 netos nessa idade e às vezes percebo alterações em suas energias. É indicado o arco voltaico para ajudá-los? É lógico que é indicado. Usa aí que isso vai ajudá-los. É muito importante, sim. Agora, as manifestações que ocorrem mais comuns é a criança que se assusta com alguma coisa que às vezes ela vê, que é uma certa clarividência, porque uma criança nessa idade, ela às vezes está sendo descoincidida. Ela não está coincidida o tempo todo. Às vezes ela está sendo descoincidida. Então, nessa hora, o que acontece mais é o processo de clarividência. Agora, o que vê mais, às vezes, é a clarividência negativa. Às vezes a criança chora, vê um negócio que assusta, alguma coisa nesse sentido. Faço TENEPS há mais de 10 anos. Meus 3 filhos têm parapsiquismo. E também o pai deles, apesar de não querer tratar disso. O primogênito, com 20 anos, teve muitos acidentes de percurso, desde bebê, e aos 6 meses capotou com o carro, sofrendo apenas um arranhão. Já levei meus 3 filhos ao CAEC, eles já fizeram acoplamentário, porém não querem nada com assuntos ligados ao desenvolvimento da inteligência evolutiva. Tenho algo mais a fazer, alguma sugestão? Tem. Aperta a cabeça deles com a profissão que eles decidiram seguir. Aperta, que assim eles vão fazer aquilo que eles vieram fazer. Às vezes não é isso. Olha a profissão, o que eles querem fazer, o que eles gostam. Agora, evita muito computador, muita televisão, muito videogame. Cuidado com isso. Agora precisa disso. O pai deles aqui que ela está falando, são os filhos e o pai dele. O pai não quer saber de nada. Agora, os 3 filhos também parece que não querem. Então, o problema, vamos ver o que a gente faz, né? Para ajudar, né? A terceira linha tem a mini peça precoce, né? Eu queria saber, no teu caso, quando é que você se conscientizou que você já era uma mini peça? Você já foi na infância ou não? Isso foi mais ou menos lá pelos meus 18 anos. 18 anos eu tinha certeza. Antes eu tinha minhas dúvidas. Entendeu? Agora, nos 18 anos eu já tinha uma certa ideia do assunto. Aos 14 eu já sabia o que eu precisava, mas ainda achava que eu era muito moço, que eu precisava ter mais experiência, etc. Entende? Agora, aos 18, eu comecei a ver isso com calma, porque devido ao movimento espírita que eu participava. Eu já estava muito lá dentro e eu comecei a ver as coisas mais de perto. Entende? Porque vendo o movimento espírita com a mocidade, a pessoa mais de idade, os jovens, as moças, gente de diversos lugares, você podia analisar, né, as personalidades. E eu sempre gostava de ver isso. Esse meu negócio de andar com papel no bolso para anotar as coisas, eu já tinha nessa época. Anotava tudo. Então eu vi o negócio, não, fulano tem isso. É bom examinar. Por quê? Vale a pena. Já era um aspecto psicológico daquela personalidade que me chamou atenção. Eu levava isso em consideração. Outra coisa, eu procurava ver todo mundo no movimento espírita que era mais ou menos assim, evidente. Os oradores, sabe, os caras que davam curso, o outro que vinha fazer uma palestra, o médico que atendia os outros, todo lado eu fui ver isso. Vocês têm uma ideia? Quando eu fui à Argentina, você sabe o que é que eu vi mais lá? Não foram os cientistas alemães da Gestapo e o povo todo. Foram os centros espíritas de Buenos Aires. Eu queria saber tudo como é que era.
Agora veja, naquela ocasião eu tinha 21 anos. Já era doutor no assunto, já conhecia os negócios todos, já sabia o que era. Foi lá que eu vi, na Argentina, lá em Buenos Aires, a primeira vez que tinha uma rede de centros espíritas, tudo ligado uns nos outros, sabe? Então eu chegava e perguntava assim, onde é que tem a maior biblioteca? O centro espírita é a maior biblioteca de Buenos Aires. Então eles falavam, eu pegava um táxi e ia lá. Agora, quando eu fui para a Argentina, eu levei dinheiro só para isso. Eu vim cheio de livro que eu comprei, tudo em Buenos Aires, a primeira viagem com 21 anos. Um monte, que eu não conhecia, tudo novo. Aquilo era o máximo. Aí eu falei com meus amigos, olha, essa é a primeira viagem que eu faço, eu vou ter que vir muito aqui. Buenos Aires é muito importante para mim, por causa disso. Entende? Mas nessa época, com 18, sei lá, você já começou a ter ideia da limitação da religião, do espiritismo? Como... Não, isso eu já sabia. Já. Quando eu fui lá ver o Chico, que a minha mãe pediu, eu tinha 23 anos. Foi 2 anos depois que eu estive na Argentina. Em 1955. Agora, eu comecei a trabalhar com o Chico e vi que precisava, que a minha mãe insistiu, em 1956. O negócio de Uberaba, a coisa acendeu mesmo a partir de 1958. Foi quando a gente teve com o Juscelino, os negócios todos de Brasília, aquele negócio todo, nós tivemos lá de avião e tal, esse negócio todo. Aí, a gente, logo em seguida, lançamos o Evolução em Dois Mundos. Foi o primeiro livro que a gente lançou em conjunto. Tá? A coisa, então, já tinha caminhado bem. Foi 60, né? Foi. Agora, em 58, o Juscelino já estava, já tinha o catetinho, aquela coisa toda. Agora, nós tivemos lá alguns meses antes da inauguração, em 1960. Entende? Eu e o Chico, eles pegaram a gente de avião em Uberaba, nós fomos lá, para ver se estava de acordo com as mensagens que orientavam a construção do Brasil. Tudo foi feito na base de mensagem, mas o povo não sabe disso. Agora, essas mensagens devem estar no livro aí do... No livro do Alexandre Donato, ele está falando isso, mas não tem nenhuma mensagem lá, não. Porque as mensagens desapareceram com ela. Nós mesmos falamos, para usar aquilo e depois desaparecer, para não criar problema para ele. Porque senão ia criar problema político para ele. É tanto que a gente não aparecia junto. Eles tiraram foto, mas, por exemplo, eu não tenho nenhuma foto minha com o Juscelino, nem o Chico, nada disso. É tanto que o Alexandre colocou a foto do Arigó, do Chico e a minha lá. E tem uma foto do Arigó com o Juscelino. Mas você com o Juscelino não aparece, não tem foto. Que a gente evitava, por causa do processo dele. Entende? Agora, nós tiramos muitas fotos com ele, tiramos com o Vilas Boas, o Orlando, o irmão do Orlando, todos esses, os tenentes-coronéis, que eram a turma que ia lá de avião, esse povo todo muito conhecido. Tinha um deles que era muito meu amigo, que era o Jô Fileles, grande amigo meu. Uma cabeça, o cara. Esse tinha conhecimento do espiritismo profundamente. Ele era um intelectual, tenente-coronel. Agora, o outro era o Nélio. Nélio era um tenente-coronel muito alegre. Esse aqui ia mais na Uberaba. Era muito alegre, um cara mais, entende? Bom camarada, etc. Gostava das coisas, de conversar, etc. Tal. Agora, quem era o cara que era mais assim intelectual era o Jô Fileles, esse tenente-coronel. E ainda tem um que ainda está vivo ainda, sabe? Dessa turma. Tudo era gente que era ajudante de ordem do Juscelino, tudo de casa. Esse contato do Juscelino com o espiritismo, ele não era muito divulgado na mídia, assim? Não sei. Ninguém podia saber disso, tudo escondido. Não sabia. O povo todo ficava só de olho, porque toda hora tinha avião. Agora, veja, você sabe que eu comecei a fazer o bairro lá em Uberaba, junto do aeroporto, né? Então era tudo pertinho, ficava tudo ali, ninguém nem viu o que era. Você está entendendo? Tudo assim, as escondidas. Que aquilo já acontecia antes, alguma coisa com o Juscelino, já de Pedro Leopoldo. Agora, Uberaba ficou mais fácil, porque era Brasília para Uberaba. Entendeu? É mais perto, né? Não é tão difícil.
Leopoldo era mais longe. Belo Horizonte era mais longe. Mas Monte Carmelo não é muito longe do Brasil. Como é que é? Monte Carmelo e Uberaba. Monte Carmelo é lá tudo não perto. É muito longe do Brasil. Não, é tudo perto. Mas é que eu não tinha mais nada com Monte Carmelo. Né? Pelo menos Uberaba. Eu saí de Monte Carmelo, definitivo mesmo, em novembro de 1944, pra você ter uma ideia. Eu tinha 12 anos. Mas foi quando eu fiz o exame de admissão ao ginásio. Uberaba não é muito longe também. Não. Tudo é meio caminho. Entende? Tudo pertinho. Professor Valdo, aqui a letra B. Na página 86, na quinta linha, eu gostaria que o senhor falasse como funciona o pagamento de pedágios no desenvolvimento do autoparapsiquismo dos jovens. Desde a infância. Isso, da criança. Aí é o problema. Uma boa parte do povo que desenvolve parapsiquismo desde a infância sofreu muito assédio, muito problema, perturbação, até aquilo assentar. Isso tudo é pedágio. Cada um faz o que pode, né? Mas isso às vezes é que ajuda a pessoa a desenvolver. Não tem outra saída. Então isso varia muito. Às vezes também, por exemplo, pode ter até doenças orgânicas com base parapsíquica. Tudo isso precisa examinar. Esses seriam exemplos de pedágios. E como é que faz para aplicar a lei do maior esforço, assim, para explicar a lei do maior esforço para um adolescente? Começar a fazer o levantamento de tudo que acontece com a pessoa, que já aconteceu, né? Fazer o levantamento disso com o maior realismo, nu e cru. Fazer a pesquisa, não tem outro jeito. Agora, o ideal é começar isso bem cedo. E a pessoa anotar os dados, para ela não esquecer. Eu, por exemplo, a minha vida, eu falo essas coisas todas com esses detalhes para vocês, porque eu anotei a maioria dessas coisas durante muito tempo. E eu tenho uma memória mais ou menos boa, que me ajuda. Agora, isso me ajudou demais. Porque eu vi as coisas ocorrendo, tudo. O timing. Então, o meu timeline, do ponto de vista mnemônico, da memória, me ajudou demais do ponto de vista parapsíquico. Você entende? Outra coisa, esse monte de gente que eu lembro de tudo que teve contato comigo. Tem muita gente que eu não falo, porque tem gente que está viva, tem gente que não é bom falar porque vai criar problema com o povo que não existe aí. Isso tudo é sério. Agora, tem coisa que você não interpreta bem, né? Tem coisa que eu errei, muita coisa, que não dá. Por exemplo, um dos erros maiores meus é a falta de maturidade. Igual aquele nosso amigo, que ele era 11 anos mais velho do que eu. Chegou então numa certa idade que eu queria acionar o trabalho que ele estava fazendo. Insistia com ele, queria ajudar a fazer umas coisas todas. Eu falei assim, não, Valdo, aqui não, sério. Mas ele nunca confessou para mim que ele não fazia aquilo por causa da própria saúde dele, a idade que ele já estava, a situação toda. Eu achava que ele estava muito disposto. Isso é um erro. Hoje, depois, olhando os anos todos que passaram, eu tive vários enganos desses. Eu tomava a pessoa com a mesma, vamos dizer, disposição minha. Isso é errado. O problema é que a gente não pode tomar outra pessoa com as mesmas percepções que você tem. E nem tomar outra pessoa com a mesma disposição ou saúde que você tem. Entende? Um deles, por exemplo, que eu vejo, que agora eu entendo ele, e já mandei meu pedido de perdão para ele, porque eu não entendia bem, porque eu insisti tanto, foi o Hernando Guimarães Andrade. Na ocasião, ele tinha mais ou menos essa idade minha. Eu lembro que ele tinha 76 anos. Agora, o que se passa? Eu estava com 65. Ele era mais ou menos uns 11 anos mais velho que eu. E ele falou para mim um dia, sentado lá no instituto dele, lá em São Paulo, sentado assim, a cadeira dele tinha um porta-braço, sabe? Então eu falei assim, Hernande, vamos acionar seu instituto, vamos ampliar isso, vamos fazer o que a gente pode. Mesmo se você for embora para Bauru, for para o interior, que é bom você sair daqui, a gente pode acionar isso, o que eu puder eu vou te ajudar. Vamos pôr esse seu instituto para frente, que é de parapsicologia. Ele vira para mim e fala assim, não, Valdo, eu não quero sair, se eu pudesse eu ficar nessa cadeira 24 horas por dia. Eu não quero sair daqui.
Entende? Mas ele não confessou nada sobre a idade dele, ou o processo da saúde, ou que ele já não queria mais nada com aquilo. Você está entendendo? Ou que ele já estava se encaminhando para assentar a vida dele. Ele não falou nada disso. Agora, aquilo eu fiquei encabulado com isso. Por que ele está parando? Por quê? A gente vê que ele está tão assim disposto, aparentemente ele estava, né? Mas isso tudo foi falta de experiência minha. Eu não tive o desconfiômetro necessário para ver aquilo. Eu gostava muito dele. Todo mundo gostava. Meus amigos que eu levei do instituto, todo mundo encontrava com ele. Tudo. Tinha muita coisa para ser feita. E ele não está querendo nada. Ele queria ficar do jeito que ele está ali. Mais nada. Agora, essas coisas são os erros que a gente comete por inexperiência. Eu tenho uma opção de erro meu. Tem muita coisa que eu errei na minha vida. Hoje eu vejo com calma. É muito difícil fazer uma vida certinha. Eu desejaria ver uma vida do serenão, do início ao fim, para ver se não houve nenhuma cincada. Que deve ser uma fábula, um processo desse. Uma pessoa que não errou nada. Esse é o máximo. Entende? Agora, eu sempre olhei esse erro de você interpretar mal uma condição de uma pessoa. Isso é um erro. Entendeu? No caso dele aí, por exemplo, isso não teve efeito nenhum negativo de nada. Agora, ele acabou fazendo isso mesmo. Ele acabou indo para Bauru, passou o resto da vida dele lá. Antes dele dessomar, ele telefonou para mim e eu ainda falei com o Lógico. Na ocasião, mais ou menos, falei assim, ele vai dessomar logo. Foi daí a pouco, foi embora. Quer dizer, ele já devia estar sentindo alguma coisa com ele, porque ele era muito discreto. Ele fez sessões na família dele, anos e anos, ninguém sabia que ele fazia sessão espírita. Entende? De modo que essas coisas todas a gente tem que ver. Né? E para a gente fazer assim um ajuste dessa interpretação, como que seria? Examinar o que você tem, os aportes que você recebeu lá do Loche, para distribuir na sua PROEX. Se você não distribuiu, o que está faltando? Então, é necessário ver a qualidade dessa distribuição. Isso seja dentro do parapsiquismo, seja na intelectualidade, seja dentro da área da economia, seja na sua profissão, em qualquer área. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Pontuação da tertúlia de hoje: 62 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 23 votos online. Teremos 2 recados da Verônica pela IAC e Leimara pela Conscius. 15 verbetes para a eleição de hoje. Anticonscienciologista, assunto mateológico, autoconvicção, balanço pré-evoluciólogo, bem, benemerência, benignidade, besteirol, bestialidade, candidatura evolutiva, consciência títere, despertez, eustresse, homeostase geral, impessoalização. Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrar que o convite é para os pesquisadores da Conscienciologia com trabalhos publicados entre 1º de janeiro de 2007 e 30 de junho de 2009 para nominar os seus livros, artigos e outro material publicado para o 2º Prêmio Global IAC para contribuições em Conscienciologia. Está aberto até dia 30 de outubro. Esta é a 2ª edição do prêmio. O prêmio começou em 2008, quando a ganhadora foi a professora Malu Balona, com o livro Síndrome do Estrangeiro. O prêmio foi pensado para motivar a produção e publicação de pesquisa conscienciológica e também para ajudar na divulgação internacional desses trabalhos. O grupo de avaliadores este ano é de vários países e de todas as ICs. E então a pessoa pode apresentar os trabalhos já publicados no período mencionado
e o prêmio será entregue durante as atividades de outubro de 2010 no campus da IAC, quando, além da entrega do prêmio, terá a comemoração do 10º aniversário da IAC e a Semana da Saúde em parceria com a OIC. A pessoa que ganhe, ela vai ganhar um pacote com passagem aérea, com hospedagem e outras vantagens para poder participar destes eventos, mas o principal mesmo é aumentar a divulgação dos trabalhos publicados da Conscienciologia. Nós estaremos colocando mais informações para vocês no site da Tertúlia a partir de amanhã, mas quem quiser mais informação, não tiver recebido ainda o e-mail com estes dados, pode escrever para brasil@iacworld.org ou então prêmio científico, tudo junto, @iacworld.org. Está aberto o convite e também esperamos contar com vocês nos eventos de 2010. Nós gostaríamos de convidar os tertulianos e teletertulianos para participar da segunda semana de saúde da atividade que nós teremos no dia 10 de outubro, sábado de manhã, das 9 às 11h30. É uma dinâmica Trafor, Trafar e Trafal, que será realizada pela Conscius, na sala da Conscius, no grupo CAEC. Então, estão todos convidados, é uma atividade gratuita, com 15 vagas. Obrigada. Sorvete vencedor para amanhã é autoconvicção com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.